Boa noite a todos. Estamos começando mais um encontro de sistemas microcontrolados do curso de Sistemas de Telecomunicações da UTF-PR, Curitiba, Paraná. Hoje nós vamos ver um assunto que são os teclados matriciais, né? Então, já vamos começar com a apresentação aqui. Acho que deve estar aparecendo, né? Sim. Então, bom, teclados matriciais, né? Aqui coloquei algumas fotos aí de uns modelos que se encontra por aí, né? Esse metálico seria mais industrial ali, equipamento, né? Esses são kits que a gente encontra aí e o mais comum, teclado de membrana, que inclusive eu acho que vocês devem ter adquirido aí, né? Isso mesmo. Eu queria um igual aquele ali do banco, mas não achei para comprar daquele modelo, não. Então, o teclado matricial, o que, que são, né? Eles são utilizados para a interação do usuário com o equipamento eletrônico, né? Tais como os computadores, calculadores, controles, né? E etc, etc, né? Então, tudo que o ser humano precisa digitar alguma coisa lá, tá um tecladinho lá, né? E a gente viu acionamento de teclas a partir de uma tecla, um pino do microcontrolador, né? E quando você tem muitas teclas, né, a serem utilizadas num determinado equipamento, né, acaba ficando inviável de conectar cada tecla em cada pino do microcontrolador, né? O controlador é limitado em número de pinos, né? Então, uma solução para este problema é a técnica chamada multiplexação, né? Onde se utiliza teclas no formato de matriz, tá? Então, por exemplo, um teclado matricial de 4x4, com apenas 8 pinos do microcontrolador, a gente consegue controlar as 16 teclas, né? Então, já foi uma economia aí de 16 pinos do microcontrolador, né? Então, com certeza é uma das técnicas bastante utilizadas, né, nessa área de microprocessadores, microcontroladores, que é esse sistema de multiplexação. É o que a gente vai aprender hoje aí, né? Então, só para exemplificar, é um teclado matricial 4x4, tá? Nada mais é do que o cruzamento das linhas e colunas desse teclado, tá? Então, aqui nós temos o exemplo 4x4, então são 4 linhas, né? Então, essas teclas 1, 2, 3 e A formam a primeira linha e assim por diante, né? Tá? No teclado de membrana, ele está organizado dessa maneira. Os 4 primeiros são as linhas, né? E as colunas formam os 4 últimos pinos do terminal do teclado de membrana lá, né? Então, daí, com esse cruzamento de teclas, tá? Você consegue determinar qual linha e qual coluna está acionada, podendo daí decodificar qual tecla que você pressionou, né? Que foi pressionado naquele momento, tá? Então, seguindo ali, tem outro teclado de membrana que é o 4x3, né? A ideia basicamente é a mesma, né? Tem 4 linhas, porém 3 colunas, né? Então, é um outro tipo de teclado. Professor, aquele teclado que ele tinha o entre, confirma, ele é uma matriz maior? Tipo, em vez de 4, ele é 5 colunas? Aquele primeiro que você fala lá, Isso. a foto que eu mostrei, não, aquele lá depende depende do número de teclas, tá? Então daí o enter, o coisa pode estar dentro da matriz de linhas e colunas também, tá? Daí quem que vai determinar
qual a função de cada tecla é o programa, né? É o programador que vai definir lá, tá? Entendi. Existem alguns teclados matriciais que eles priorizam algumas teclas, por exemplo, assim, que tem maior prioridade sobre as outras teclas, então eles podem deixar que, além da matriz, né, linhas e colunas, eles já deixam também essa tecla que tem uma certa prioridade com um caminho específico para ligar no microcontrolador. Então, quer dizer, ela não precisa passar por todo um processo que a gente vai ver, que é a multiplexação, né? Uhum. Tá? Ele aciona direto. Né? Então, existe também algumas teclas que podem ter prioridade e tem as linhas específicas para essa tecla, tá? Em alguns teclados, né? Esse aqui é outro teclado que não é de membrana, né? Com teclinhas físicas ali, tá? Realmente, né? Tá? Uma placa de PCB, a gente pode ver que se conecta aqui, né? Então, aqui já mudou um pouquinho, né? Assim, tipo, as linhas estão nos terminais 2, 4, 6 e 7, né? E as colunas no 1, 3 e 5. Então, isso varia muito do teclado que você estiver utilizando na hora, né? Nada como ver a documentação desse teclado, ou mesmo você consegue identificar qual tecla é qual, medindo com o multímetro lá, né, a continuidade do cruzamento, né? Daí você vai achando quais são os terminais que estariam correspondendo nas conexões que você tem que fazer com o microcontrolador, né? Tá? Então, mas para ter uma ideia de que existe lá. Como que funciona a multiplexação e também chamada bastante como uma varredura de teclado, tá? Aqui é um exemplo da varredura do teclado matricial de 4x4, tá? Então, a gente já viu que as 4 primeiras são as linhas, né? Tá? E as 4 últimas conexões, né? São as colunas, tá? Então, no microcontrolador, você define quem vai ser a saída e quem vai ser as entradas, né? A gente já viu que todos os pinos lá a gente consegue programar isso, tá? Então, uma ideia disso aí é você definir. Eu vou controlar 4 linhas, então eu vou definir como saídas, né? E vou ler 4 entradas, que seriam as colunas, tá? Obviamente que você pode mudar isso aí, né? Ou coloca as linhas como entrada e as colunas como saída. É tudo uma questão do programador acertar como que vai fazer a varredura ou a multiplexação, né? Tá? Porém, né, obviamente que quando você define uma, a outra seria a entrada, tá? Por quê? Porque daí fica muito mais fácil você controlar isso aí, né? Tá? A ideia, tipo assim, como as entradas, o nosso microcontrolador, por exemplo, ele tem só o resistor de pull-up, né? Para a gente economizar de ficar colocando resistores externos ao microcontrolador, a gente lembra, vou programar as entradas como pull-up, ou seja, quando são pull-ups, eles estão, quando estão em aberto, nessas entradas, elas estão em que nível? 0 ou 1? Quem pode responder? 1, né? Tá? Porque eles estão com resistor de pull-up, tá? Então, o normal é você pegar, então, trabalhar as saídas nesse mesmo nível, né? Tipo assim, todas as saídas, as 4 linhas lá estão programadas como saídas e eu coloco somente uma em 0 e todas as outras em 1, num determinado momento, tá? É o que a gente pode ver aqui nesse gráfico que eu estou colocando aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui para poder marcar aqui. Então, nesse momento aqui, ó, somente a linha 1, né, está em 0, certo? Então, eu programei como saída, eu posso controlar o que eu quero que fique em 0, o que eu quero que fique em 1, 1, 1, né? Tá?
Então, nesse momento, eu deixei somente a linha 1 em 0. No próximo momento, somente a linha 2. E no próximo momento, somente a linha 3. E daí, no próximo, somente a linha 4. E aí, recomeça o processo, né? Da linha 1, 2, 3 e 4. E daí, linha 1, 2, 3 e 4 de novo. Por isso que se chama varredura do teclado. Também foi dado o nome para isso aí, né? Porque você está varrendo todas as linhas do teclado, né? Tá? E, tipo assim, nesse momento em que a linha 1, somente a linha 1 está em 0, né? Seria esse momento aqui. O que acontece se eu apertar a tecla 1 nesse momento? Ele vai ficar como 1 também, igual as demais, não? Quando ele está somente a linha 1 em 0 aqui, né? O que acontece se eu apertar a tecla 1 nessas entradas aqui? Fiquei um pouco em dúvida, porque a gente estava falando da linha, tem a linha e a coluna. Então, se eu Sim. apertar qualquer um número da linha 1 e ele está em 0, ele vai mudar para 1, não? Não, presta bem atenção. Eu estou controlando as saídas aqui, né? Que são as linhas, tá? Tá. Nesse momento, eu controlei lá, eu coloquei 0, né, na realidade, somente na linha 1 e 1 em todas as outras, certo? Nesse momento, eu apertei a tecla 1 ali desse teclado, do jeito que está ali. O que acontece com essas minhas entradas aqui? Se tem o cruzamento e ele está em PUAP. Boa pergunta, professor. Agora eu fiquei em dúvida, porque eu achava que ele ia ficar em 1 e as demais iam zerar. Não, ele já está em 1, né? A linha aqui, lembra-se que estão em PUAP, então ele está em 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Isso aí é o normal, certo? Tá. Se eu não estou com tecla nenhuma apertada, eu posso ficar fazendo a varredura lá das saídas, né? Não vai acontecer nada, tá? Mas eu estou falando, nesse momento aqui, tá? Que eu sei que eu deixei a linha 1 em 0, somente ela em 0. Se eu Ele não apertar. vai fazer a leitura porque ele não está fazendo a varredura da linha 1. Não, se eu apertar a tecla 1, o que acontece com as colunas ali, com as entradas? A entrada C1 vai receber uma entrada, vai receber o 1, né? Que no caso é o 1. Não, ele já está em 1. Tá. Não, mas é a L1 ou a C1 que a gente está falando, professor? É isso que está me confundindo. Não, isso que eu estou falando. Você controla, o microcontrolador controla as saídas, os L's, né? Uhum. Então, nesse momento aqui, ele colocou L1 igual a 0, tá? Daí eu apertei, daí eu sei que o C1, C2, C3, C4, que são as entradas, estão todas em 1 ali. Mas nesse momento eu apertei a tecla 1, eu estou falando. Então houve o cruzamento ali, né? Como se tivesse feito um curto-circuito entre a linha 1 e a coluna 1, né? Isso. Então o que acontece com a entrada C1? Vai se manter em 1, porque você clicou. Todo mundo concorda? Eu não faço ideia do que vai acontecer. O engraçado é que, tipo assim, tá todo mundo quieto, só eu que falo, só eu que quebro a cara aqui. Não faço ideia do que vai acontecer. Não, é só ver, ó, tá? Eu vou tentar desenhar aqui. Nesse instante, eu tenho 0 aqui, certo? Eu tenho 1 aqui, 1 aqui. Eu não e tô 1 aqui. vendo onde você está desenhando, professor. Oi? Eu não tô vendo onde você está desenhando, não sei se sou só eu. Você não tá Também vendo? não tô vendo. Hã? O desenho não. Tá do lado do teclado, gente. Ah, tá do lado do escrevendo teclado. nas linhas. Isso. Isso, Guilherme. Tá. É que eu tô olhando o outro desenho. Tá?
Não, só para conseguir entender aqui o cruzamento, tá? Daí aqui, então, aqui, se não tem nenhuma tecla apertada, tá tudo em 1 aqui, que eu coloquei aqui, né? Tá? Mas nesse momento eu apertei essa tecla aqui, ó. Fechei o curto-circuito aqui, ó. Certo? Beleza. O que acontece aqui? O pino C1 vai para low e o pino. No caso, o pino L1 iria para high, não. Mas o que eu tô. Peraí, tem que pensar um pouquinho mais. Não, o L1, L2, L3 e L4 são saídas. Essas são certo? saídas. Então a gente já controlou 0 na L1 e as outras em 1. Tá? Ok. O controlador já. Eu tava pensando em ground por qualquer motivo. Uhum. No caso, o pino Então, C1 fica 1. Não, C1 fica high. não. Aqui tá em 0, né? Tá em low, certo? Aí eu fechei um curto-circuito aqui. É como se eu estivesse apertando um botão. Eu tô com pull up, né? E daí eu aperto ali, quando eu sei que o C1 está em 0 ali, o que vai acontecer? Como Ele você vai disse mudar que. para 1? Hã? Ele não mudaria para 1? Ele já está em 1, eu tô falando. Eu vou desenhar aqui. Não, como se fosse... mas qual está. Você não disse que. Ah, ele Você tá disse em que ele 1 e estava em você mudou 0. pra 0. Aqui tem o C1 lá, né? Tá? Uhum. O C1 tá com pull-up, tá? Tá como se tivesse um resistor. Então ele já está em 1. Tá em nível 1, certo? Beleza. Daí, num determinado momento, eu coloco 0 na linha, na linha ali L1, certo? Eu sei que tem 0 lá, porque eu estou programando isso, certo? E sei que é só a linha 1 que está zerada, né? E daí eu pego e aperto a tecla 1, ou seja, eu dou um curto-circuito aqui. O que acontece C1 vai pra aqui? 0. C1 vai para 0. Óbvio. Conseguiram enxergar isso ou não? Ah, é porque ele faz a coisa em grade, né, professor? Oi? É porque eu Esse esqueci do cruzamento, né, C1. quando você aperta a tecla, ele põe um curto-circuito entre a linha e a coluna. Tá? Então está definido. As linhas que eu controlo são as saídas, então o meu controlador está toda hora lá fazendo um de cada vez em 0. Né? E as entradas é o que ele vai ler, certo? Né? Então, pode ficar varrendo ali e as entradas, se ele estiver lendo 1, não tem tecla nenhuma apertada. Tá? Se ele receber 1, 0 em algum momento, tá? Ele vai saber que teve uma tecla apertada. Qual Eu tecla? já sei porque eu confundi, professor. Eu estava achando que o 1 era quando você apertava e o 0 era quando não estava apertado. Foi isso que eu confundi. Aham. Ah, não. Mas eu falei desde o início, né? Que a lógica é negativa porque é o contrário, né? Porque ele está em pull-up para economizar resistores lá, né? Então, pull-up ele fica em 1, né? Tá? Então, se você pressionar o botão quando tá na baixa, ele vai ficar o C1 no 0 também. Vai deixar o L1 no 0 e C1 no 0, é isso? Sim, sim. Essa que é a ideia do cruzamento, tá? Então você vai ter lá. Eu sei. Por que eu sei que seria nesse momento aqui, né? Lembre-se que sempre tem um momento. Eu estou falando, claro, que é nesse momento aqui, tá? Nesse primeiro momento aqui, tá? Apareceu um 0 no C1 lá, tá? Por que eu sei que não é o 4, o 7 ou o asterisco que foi apertado? Porque eles estão em 1. Porque eles estão em 1, tá? Então aí eu consegui decodificar que esse 0 no C1 aí, nesse momento, é a tecla 1,
Aí eu consegui identificar a tecla 1 nesse momento. Legal? Agora fez sentido. Legal, tá? Eu vou apagar essa sujeira aqui. Então, de novo, tá? Nesse momento aqui, que eu estou somente com a linha 1 em 0, né? Tá? Isso eu sei, porque são saídas as linhas, né? Tá? E eu aperto a tecla 7. O que acontece? A 1 vai para 1 e a 3 vai para 0. Não. Tá? A 1 Ele vai continua, manter a 1. né? A 1 continua em 1 e a 3 continua em 1. As 2, ninguém não mexe em nada, né? Por quê? Porque nesse momento aqui, tá? Nesse momento aqui, eu só tenho 0 na linha 1, né? Beleza. Ele Então, só tem vai mudar se você apertar enquanto ela estiver no 0. É isso? Isso, né? Quando a coluna, Faz sentido. a linha e a coluna, tá. Entendeu? Quando bater a linha e a coluna no 0. Exato. Então, nesse momento aqui, né? Se eu receber aqui um 0, eu sei que a tecla 1, assim que eu consigo decodificar a tecla, tá? Então, eu posso apertar nesse momento aqui, qualquer dessas teclas aqui, acabamos de falar, não vai acontecer nada lá, tá? Mas vai ter um momento que vai chegar nela, tá? Daí a gente vai saber, né? Então, continuando nesse momento aqui ainda, tá? O que acontece se eu apertar a tecla 3? A coluna C3 vai fazer aquele curto-circuito e ele vai entender que o 0 tá apertando o número. Exatamente, ele tá somente a coluna C3 vai para 0 nesse momento, tá? Então daí eu sei que foi apertada a tecla 3. E a tecla 7 só vai funcionar no momento em que a L3 está como 0. Exatamente. Agora pegou. Agora foi. Agora pegou a Eu ideia. achei que ele mudava, tipo, você apertou, ele mudava na hora, mas agora fez sentido. Tipo, ele tá fazendo uma leitura e se naquele momento for apertado, ele tá... Só que é uma leitura rápida, então a gente não identifica que tá fazendo aquela leitura. Uhum. Mas a gente consegue decodificar porque a gente que está controlando qual das linhas vai estar em 0 naquele momento, certo? Então, daí, vamos ver se entenderam mesmo. Vamos mudar o momento. Então, nesse momento aqui, que a linha 2, somente a linha 2 está em 0, certo? Né? O que acontece se eu apertar o 0? Não faz nada, porque ele tá lendo a linha 2. Exatamente, não acontece nada. Todo mundo concorda que não acontece nada? Mas, e se aparecer um 0 aqui, nesse momento, no C4? Aí ele vai, se for da linha 2, o 4, 5, 6, se for a letra B, ele vai fazer a entrada. Se for qualquer uma das outras letras, ele não vai fazer a entrada. Na realidade... não, se ele aparecer na C4, significa que ele está no momento em que a linha 4 está com... Não. Eu estou aqui nesse momento ainda. Tá? Tá. Eu estou nesse momento aqui, que a linha 2 está acionada, tá? E apareceu um 0 aqui. Aí é porque o B foi clicado. Porque o B foi apertado, tá? Isso aí, né? Então aqui está em 0, né? Nesse momento ali, aqui está em 0 e apareceu um 0 lá no meu C4, quer dizer que o B está apertado. Tem um curto-circuito aqui. Legal? Beleza. Então daí por isso que a gente fica fazendo a varredura, né? Das linhas ali, né? Controlando as saídas, e nas entradas, que seriam as colunas, eu fico lendo, né? Se zera alguma coisa lá, tá? Se zerar alguma coisa lá, eu consigo decodificar qual tecla que é naquele momento. Legal? Agora eu entendi o porquê as linhas são saídas.
Que é a gente Exatamente. que vai inserir informação. Que as saídas você controla, né? E daí para você identificar as entradas. Legal? Tá. E se, tá? O cara tá querendo apertar 2 teclas ao mesmo tempo, tá? Só para confundir a cabeça do, tá? Se acontece aqui nesse momento aqui, se eu apertar o 5 e o B. Ele vai ter 2 entradas 0, vai dar 0 na Isso. C2 e na C4. C2 e a C4 vão estar em 0. Tá? Então eu consigo identificar ao mesmo tempo teclas que estão na mesma linha. Né? Isso aí é uma questão Se ele apertasse o 5 e o 8, por exemplo, só entraria o 5, o 8 ele... Só entraria o 5, só identificaria como se fosse o 5. Tá? Então, isso é uma questão na hora de você estar programando, se você identifica ou não identifica 2 teclas. Né? Tá? Você conseguiria aprimorar a programação nesses aspectos aí, tá? Mas vamos fazer o básico, vamos fazer a varredura uma tecla por vez. O usuário não vai ficar apertando 2 teclas, tá bom? Beleza. Todo mundo entendeu? A Mônica, o Daniel? Acho que sim, professor. Entendi, sim. Beleza, ótimo. Tá? Então vamos prosseguir aqui. Para prosseguir, já que todo mundo entendeu esse lance da varredura do teclado, que é importante, né? A gente vai mostrar um programa exemplo fazendo essa varredura, tá? Fazer essa varredura sem uso de bibliotecas prontas. Lembram que a gente comentou na aula passada que o Arduino fornece para a gente um monte de bibliotecas prontas, né? Que você usa a caixinha preta e não sabe o que está acontecendo lá, né? Tá? Mas funciona, tá? Isso que é o bom, né? Tá? Mas então a gente vai fazer um na unha aqui, fazendo todo esse processo de varredura, ver que funciona, né? E depois a gente faz um outro exemplo usando uma biblioteca de teclado aí, tá? A gente vai fazer a caixinha preta, então. Isso. Vou mostrar aqui o programa, tá? Bom, antes de mostrar o programa, vamos ver aqui o hardware que eu montei aqui, né? Tá? Isso está lá no Tinkercad, depois a gente vê rodando lá, tá? Então, as linhas que são em verde aqui, né? Elas estão lá nessas entradas que seriam, entre aspas, analógicas, né? Mas eu devo ter comentado que elas você pode programar com uma entrada e saída digital também, né? Tá? Então, elas, nesse momento, eu estou programando elas como saídas digitais, certo? E essas outras aqui, tá? Estão programadas como entradas COMPO-WAP, tá? Então, e daí nós temos o display LCD em 4 bits que a gente viu como funciona isso aí usando a biblioteca também, né? Então, para o display usou a biblioteca Liquid Crystal lá, né? Os pinos para o display LCD e daí criou o objeto, né? Instanciou o objeto LCD, tá? Em termos para o teclado lá, tá? Então foi criado um array de linhas, né? Que seriam naquelas entradas analógicas lá. Então elas estão correspondendo, tá? A A2 é o pino 16, seria a entrada 16, 17, 18 e 19, de A2 até A5, tá? E os pinos das colunas, que estão no pino 4, 5, 6 e 7, tá? Então, foi criado 2 arrays de linha e coluna, de pinos de linhas e colunas, né? Tá? E um array de caracteres de teclas, né? Ou seja, 4 linhas e 4 colunas, né? Seria definido um array bidimensional aqui, tá? Para quê?
para fazer, simular exatamente aquele tecladinho lá, tá? Né? 1, 2, 3, A, B, C, D, né? 4, 5, 6B, 7, 8, 9C, asterisco, 0, cerquilho e o D, né? Tá? Então aqui eu fiz como se tivesse feito um espelho do que é o meu teclado lá, tá? Então, no setup, eu tenho que definir quem são entradas, quem são saídas, o app e tal, né? Tá? Então, é isso que é feito. Como a gente definiu os arrays de linhas, né? E essas linhas têm que ser saída, né? Tá? Então, para começar, foi definido todas elas como saída e foi escrito nível 1. Então, todas em nível 1, só para inicializar a coisa, né? Dentro desse for aí, tá? Fica mais fácil. E a gente fez um outro for para programar as entradas, né? Que são as colunas, tá? Pin mode colunas, né? Naquele array, fica varrendo o array de colunas que tem os pinos das colunas, tá? Como entrada para o app, né? Isso aqui, esse tipo de programação por forzinho ali, para a gente economizar aquelas linhas lá, a gente viu nas aulas passadas também, né? Tá? Então, aqui só inicializa o display, tá? Mostra teste teclado, né? E posiciona o cursor na segunda linha, porque na primeira linha está escrito teste teclado, né? E faz piscar o cursor aqui, tá? Um método para piscar o cursor. O cursorzinho fica na segunda linha piscando lá. Então, essa é a configuração. Programei Aí, tudo, quem é a entrada, quem é a saída, e daí fiquei... Pois não? aí, no caso, quando você coloca essa piscada do cursor, vai acontecer só na segunda linha. A primeira vai ficar estática. Exatamente. É um método para colocar o cursor para piscar. Isso já faz parte do módulo display. Lembre-se que eu falei que já existe um microcontrolador dentro do módulo display lá do nosso LCD, tá? Que ele tem programado para receber esse comando para ficar piscando o cursor. É o próprio módulo display que faz isso, tá? Só recebeu esse programa, esse comando, no caso, né? Daí vamos entrar no loop propriamente dito, né? Tá? Então, eu faço um for de 0 a menor que 3 para varrer as 4 linhas, né? Então, quem que a gente controla? A gente controla as linhas que estão como saída, certo? E já começo com a primeira delas, né? Em 0. Coloco a primeira em 0, tá? E eu sei, então, lembra que eu coloquei todas em 1, né? Em nível 1, daí eu zerei somente a primeira, nessa linha que está marcada aí, né? Tá. Aí eu começo a varrer o quê? As colunas, né? Tá? Para ver se tem algum zero nelas, tá? Então, por isso que tá aqui, faz a varredura da coluna, né? Um for nas 4 colunas, tá? Para ver se eu encontro uma que esteja em 0. Digital read, né? O pino da coluna está em low. Tá verificando se tem alguma tecla apertada lá, tá? Nisso, né? Nesse for das linhas e nesse outro for das colunas que está dentro do for das linhas, você está fazendo o quê? Um cruzamento entre linhas e colunas, né? Tá? Então, se ele tiver em low, quer dizer que tinha uma tecla apertada. Então, ele sabe que na linha que está zerada, né? Então, esse valor não mudou. Na linha que está zerada, né? E na coluna que ele achou o low. Ele vai buscar dentro do array qual que é o dígito, tá? Então, qual que é o array? O array de linhas aqui. Então, ele sabe qual que é a linha que ele vai estar e qual que é a coluna. Tá? Chutando aqui. Então, ele encontrou um low, ele pode buscar o caractere, né, já que a gente criou um
uma rede de caracteres e dá um write no LCD, para ele escrever lá na posição que está o cursor piscando lá, qual foi a tecla que foi apertada. Tá? Uma dúvida, professor, porque ele coloca em low conforme ele vai passando nas linhas. Como que ele coloca em height? Depois que ele faz toda essa varredura das colunas, né, que são as entradas para saber se tinha uma tecla, tá? Antes de voltar para o próximo for, ele passa para high. Tá? A gente vai ver lá na sequência. Então, aqui é só para esperar ele soltar a tecla, né? Para evitar lá os repiques e tal, né? Então, é um teclado daquele tipo que se você aperta, ele fica esperando você soltar, tá? Uma maneira. E aqui também ele está identificando se a tecla apertada foi o cerquilho, tá? É para fazer o quê? Para colocar na primeira posição da segunda linha e limpar a linha, ou seja, para recomeçar a escrita da linha, né? Então, na segunda linha eu tenho 16 possibilidades, tá? Ou mesmo antes disso, se eu apertar o cerquilho, ele vai zerar aquela linha e vai reposicionar no início para recomeçar a escrever a linha. Entenderam? Tá? E aqui está o que você perguntou, Adriana. Ó. Antes de voltar lá para o for novamente, né? Ele colocou em 1 novamente naquela primeira linha, né? Tá? E aí vai para a segunda linha, né? Colocando ele em low aqui. Tá? Então isso está garantido. O cerquilho ele vai funcionar como um botão de reset, então, tipo um botão de limpar a tela. Isso, um botão de limpar a linha, né? Estou limpando a linha. Estou controlando tudo ali no programa, né? Tá? Então, bem simples, né? Assim, você vai rodando, né? Por for ali, fazendo a varredura das linhas, né? Controlando a varredura das linhas, né? E por for também dentro desse for de linha, controlando a leitura das colunas, né? Tá? Então, quem você lê nas colunas que está em low aqui, quando você lê que está em low, aí você sabe que veio uma tecla e qual a tecla é, inclusive. Tá? Então, nesse if aqui, se não veio low, ele simplesmente sai, né? Ele simplesmente sai fora e vai para a próxima coluna. Tá? Próxima coluna. Opa, veio um low, eu sei que teve uma tecla. Tá? E é só isso o programa. Tá? Então, nós temos ele instalado no simulador. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu mexo com código tanto tempo durante o dia, professor, que quando você mostra esse código pequeno, eu acho que é sacanagem. Tá faltando coisa aí, né? Eu fico, gente, mas é só isso mesmo? Tem certeza que não falta nem um pedacinho ali? Tô falando que a nossa disciplina é bem fácil. Você só tem que entender a lógica, né? Depois que você entende, vai tranquilinho. Desculpem a demora aí, que eu tinha fechado a janela aqui. Thinker. Né? Vamos, minha gente. Nossa, tá demorando para entrar aqui. Ele geralmente é bem lentinho. Eu tô vendo que eu tô com um bom atraso. Não sei se o meu som e a imagem tá atrasando aí, mas eu tô tentando usar o OBS de novo, né? Mas pelo jeito ainda tá lento ainda. Tá? Eu tô indo mais pelo som mesmo, professor. É? Porque essa imagem tá desincronizada. Tá bem desincronizado, né? Uhum.
Mas o seu som está sincronizado com a sua tela. Então, tô dando para entender. Uhum. Bom. Ele fica, acho que fica lento exatamente porque a gente está fazendo uma transmissão, um streaming ao vivo aqui, né? Ele fica consumindo bastante internet e computação aqui. Pode ser. Eu tenho que pôr mais memória também, que eu fico com muitas telas abertas. Eu vi lá que toda a minha memória está estourada já. Daí ele começa a acessar o HD mais, né? Nossa, nem sei se vai funcionar. Eu acho que eu vou desligar o OBS aqui para ver se melhora um pouco aí. Tá? Beleza. Então agora estamos sem o OBS, eu acho que ficou mais rápido, né? Já deu para ver aqui. Então se eu rodar o programa, teste de teclado, né? Tá? Se eu apertar a tecla 1, tecla 2, tecla 3, tecla 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, né? A, B, C. Vou apertar o cerquilho. Não, o D aqui, o D também. Esse aqui que zera, né? O cerquilho que zera. Zerou a linha e voltou, tá? Então, eu posso ir apertando 2, 5, 6, 9. Se eu apertar cerquilho, ele zera a linha e recomeça, tá? Só para. Então já um negocinho aqui que dá para fazer bastante coisinha, né? Tá? A imaginação dos projetos é o limite aí, né? A gente já tem. Uma dúvida que passou na minha cabeça. O hashtag, né, que é o cerquilho, ele limpa. Como que eu faria se, vamos supor, eu quisesse que o asterisco limpasse o último dígito somente? Tipo, o último caractere que eu inseri. Uhum. É só ir lá no programa, né? E if tecla apertada foi asterisco, né? Apaga, volta uma, apaga e recupera. Tá? É uma Como que é maneira. esse comando do apagar? É só um... Na realidade, você que tem que fazer, né? Tem que escrever apagar um caractere lá, tá? Então, tipo assim, aqui, ó, por exemplo, né? Se a tecla é o cerquilho, eu limpo toda a segunda linha aqui, né? Tá? Então, daí você teria que fazer else if aqui, tecla NLNC igual asterisco, né? Tá? Você tem que verificar. Na realidade, aqui eu não estou contando as linhas, as colunas que eu estou escrevendo, né? Então, seria interessante você ter um contador de posição ali, né? Daí você entendi. voltar uma posição, apagar ali e voltar nela de novo, né? Fazer um backspace, você está falando, né? Uhum. Então não tem um comando backspace nesse display, né? Já Daí eu colocaria tipo um contadorzinho para contar as colunas, e daí eu colocaria para limpar somente aqui. Exato. Volta uma, apaga e reposiciona, tá? É mais ou menos o que está sendo feito aqui, mas na linha inteira, né? Tá? Então, desde o começo da linha, zero ela e retorno de novo na posição aqui, tá? Entendeu? Legal, tá? A gente viu que
funciona legal, né? A gente entendeu como que é esse processo de varredura ou multiplexação de um teclado matricial, tá? Já é um grande passo, tá? E, como eu comentei, o Arduino sempre traz algumas bibliotecas, né, de tudo que você vai fazer praticamente. Comentei já quando a gente viu as bibliotecas, né? Dá uma pesquisada se já não tem uma biblioteca pronta lá para você utilizar ela aí, né? Tá. Única coisa que vira uma caixinha preta lá, né? A gente sabe que os códigos são open source, né? São abertos, mas dá muito mais trabalho você ficar abrindo o programa do que às vezes você mesmo implementar o programa, né? Tá? Bom, com relação à biblioteca para teclados matriciais, tem essa Keypad Library, né? Que é uma biblioteca desenvolvida por terceiros, tá? Ela também não é nativa da plataforma Arduino lá, tá? Mais especificamente por Marker Standard e Actual Standard Breivik, né? Então, toda a documentação está disponível nesse link aí, né? Que é o playground lá dos projetos de terceiros lá, né? Tá? Para usar ela, basta dar um include keypad.h. Obviamente que a gente tem que baixar essa biblioteca e instalar ela no nosso ambiente, já que ela não vem instalada no ambiente lá, né? Tá? Aquilo que a gente comentou sobre o Timer One, né? E sobre o Timer One e o MS Timer 2 também, né? Tá? O Liquid Crystal já é uma que já vem no ambiente do Arduino, né? Então, para usar a biblioteca, inclui Keypad de novo. Então, é a mesma ideia, né? Cria o objeto, teclado, né? Keypad, como você chamar esse objeto, tá? Mandando para o que para ele como parâmetro, tá? O array de teclas, né? Tá? Só que esse array de teclas você tem que mandar lá num formato que daí ele já dá uma função para a gente chamada make keymap, né? Para mapear o array de teclas, tá? Então aqui você está informando como que estão organizadas as teclas para o objeto lá, né? Daí o array de linhas, né? Para ele saber quem são os pinos, que são as linhas, né? Então são arrays p-linhas, né? Eu esqueci de pôr o p ali, tá? De pinos das linhas e o array de pinos das colunas, tá? E aí o número de linhas, né? E o número de colunas, tá? Para você montar o objeto, tá? E os principais métodos que a gente vê ali, praticamente, é a getKey, né? Para obter a tecla que foi pressionada, tá? Então, você dá um getKey, se ele retornar 0, quer dizer que não houve tecla nenhuma apertada. E se ele retornar qualquer coisa diferente de 0, tem um char ali, né? Um caractere correspondente à tecla que foi apertada. Né? Então, todo aquele controle de varredura lá está tudo dentro da biblioteca, né? Vamos ver o exemplo com a biblioteca agora, né? Tá? Inclusive está com o mesmo circuito ali, né? Tá? O mesmo projetinho ali. O código deve ser bem menor, então, né, professor? Se você já estava achando pequeno aquele lá, né? Vamos ver esse outro com a Keypad, né? Que é o mesmo programa. Eu acho que é o mesmo programa, só que com a Keypad ali, né? A Keypad. Então, além da Liquid Crystal lá, foi dado um include na Keypad. Esse aqui é para o display, né? E aqui segue a mesma ideia, né? A gente vai ter que passar o array de linhas, de pinos das linhas, o array de pinos da colunas, né? Tá? E como o circuito é o mesmo, tá exatamente igual estava lá como a gente falou, tá? O que a gente precisa fazer é instanciar o objeto, né? Keypad, teclado, então meu objeto teclado, certo? Está sendo criado aqui usando o construtor
com aqueles parâmetros que a gente falou lá, né? O array de teclas, tá? O array de pinos das linhas, o array de pinos das colunas, o número de linhas e o número de colunas, 4x4, tá? Então, para você adaptar lá para um 3x4, por um 8x8, né? É só arranjar, fazer os arrays do jeito que você quiser, né? Tá? Daí aqui, ó, no setup do LCD aqui, inicializa ele e escreve lá teste teclado, né? E seta o cursor e pisca. Não precisa nem inicializar mais nada, né? Porque a própria biblioteca já programa todos os pinos do jeito que ela quer lá, né? Tá? Daí, no loop aqui, simplesmente lê em tecla pressionada, né? Uma variável criando aqui agora, se houve uma tecla pressionada ou não, tá? Get key, teclado.getKey, tá? Se houve uma tecla pressionada, ou seja, se é diferente de zero, né? Se ela retorna zero, vai embora, né? E fica lendo a get key, tá? Então, se houve uma tecla, ele já escreve qual tecla que foi pressionada, porque ele retorna o char da tecla pressionada, né? E se o char for cerquilho, né? Tá? Coloca na primeira posição, zera a linha e reposiciona na primeira posição de novo, né? Para recomeçar a escrita. Simplificou o programa? Bastante. Uhum. Tá? Então, é uma grande vantagem de utilizar as bibliotecas, né? Tá? A única coisa que toda aquele charme da teoria da multiplexação, tudo está embutido lá dentro, né? Tá? Eu tô vendo a hora que você vai misturar tudo que a gente fez até agora para formar um negócio grande. Aí o código vai ser grande. O nosso projeto final, né? Essa é a ideia, tá? Então a gente está vendo pedacinhos por pedacinhos, né? Depois tem que saber juntar tudo, né? A gente já está meio que fazendo isso nas práticas, vocês já devem ter percebido, né? Tá? Então, Ctrl A, Ctrl C, eu vou carregar esse código aqui. Ctrl A, delete, Ctrl V. Que agora tem a biblioteca KPad aqui, né? Tá? E podemos rodar ela. Teste teclado, igualzinho a outra, né? 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, B, C, 9, 8, 7, asterisco, 0. Se eu apertar o cerquilho, ele vai zerar a linha e recomeçar, né? D. Professor, e se eu quiser, porque eu vi que a gente fez a matricial lá. Em vez de eu colocar, por exemplo, 1, 2, 3, eu colocasse A, B, C, D, e no A o D, ele sairia com a letra que eu programar para aquele botão. Sim, né? Então, aquele array de tecla lá, que é 4x4, né? Ali você define o que vai aparecer naquelas posições, tá? Então, você poderia desenhar outras coisas aqui no teclado, né? Tá? E daí alterar lá na programação. Beleza? Beleza. Fica bem tranquilo e fácil de utilizar. Legal? Uhum. Eu tenho outro exemplo aqui que ajuda a mostrar. Deixa eu ver aqui. Um pouco mais de recursos e efeitos que a gente pode fazer com esse módulo display aí, tá? Deixa eu abrir aqui.
penou. O Leôncio não conseguiu entrar mesmo. Acabou a energia bonito lá no bairro dele. Ele acabou de me avisar que voltou a luz, mas a Copel Telecom caiu de vez. Só volta amanhã. Ah, E tá. caiu toda a zona sul de Curitiba, a internet da Copel Telecom. Ele usa a fibra da Copel. Uhum. Então, Ctrl A, Ctrl C. Mas depois eu explico para ele. A gente sempre se junta no sábado para estudar, professora, aí eu explico para ele a matéria. Legal. Isso ajuda bastante. É assim que a gente não desistiu do curso até hoje. Um ajuda o outro a entender que não. Eu manjo mais de programação, ele manja mais de infra, e um ajuda o outro. Vamos mostrar, fazer diferença. Vou mostrar funcionando, depois a gente vê um pouco o código lá. Ctrl V. Então tem um código aqui. Efeitos no LCD. Ó. Tchan, 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 tchan. Tá? Daí tá aqui, tecla A, B, C ou D, né? Tá? Então vamos começar. Ó, se eu apertar qualquer outra coisa aqui, né? Não acontece nada. Ele está dizendo o efeito inexistente, né? Tecla foi apertado lá. Então, só a tecla A. Efeito 1, pisco display. Tecla B, B. Efeito 2. Ah, esse é bacana. Desloca para a esquerda. Efeito, tecla C, efeito 3. Desloca para a direita. Tá? E o D volta para o menu, tipo um menu principal aí, né? Tá? Então, esse display permite fazer esses deslocamentos, porque ele tem os comandos para fazer isso aí, né? Tá? Então, seria mais um app lá da aula da semana passada, que foi sobre display. Então, aqui a ideia é a mesma, né? Foi usada a Keypad, né? Para fazer isso aí, o mesmo conjunto lá, criado o objeto teclado, tá? Então, aqui, se houve tecla pressionada, né? Tá? Limpa o display, né? Dá um clear no LCD, tá? Aí verifica, né? Se foi tecla A, tá? Escreve lá efeito 1, tá? E eu criei uma variável chamada efeito. É como se fosse aquele estado lá, né? Que a gente estudou a máquina de estado lá, tá? Então eu tenho, se for a tecla B, eu escrevo efeito 2, desloco para a esquerda e mudo aquela variável efeito, né? Para 2. 3 aqui, mesma coisa, desloca para a direita e muda a variável para efeito 3, né? Tá? E quando pressiona D, né? Ele mostra o menu principal e muda para o efeito 0, né? Quer dizer que o efeito 0 é sem efeito nenhum, só está mostrando. E qualquer coisa, qualquer tecla diferente daquelas que estão pré-programadas, né? Diz que o efeito está inexistente e a tecla pressionada e volta para mostrar o efeito 0, né? Fica parado nesse negócio aí. Então, aqui, nesse if aqui, é só se houve tecla pressionada. Então, não houve tecla pressionada, né? Na realidade, ele fica fazendo um loop, né? Com esse switch efeito, né? Caso o efeito 1, né? Pisca o display. Tá piscando com um delayzinho mesmo, né? Um troço bem básico. O que eu quis mostrar aqui é que existe o liga display e apaga display, que é os métodos no display e display, né? Tá? O método para deslocar para a esquerda é o scroll display left, né? Tá? Então ele fica, efeito 2 fica dando o scroll left, né? Então ele faz um left para a esquerda, tá? De todo o display, né? E o efeito 3 desloca para
à direita, scroll display right, né? Tá? Para a direita. Viram que simples, né? O negócio faz uns efeitinhos lá e você pode inventar outras coisas, né? Simplesmente aproveitando as ideias, né? Por isso que é interessante também, às vezes, lá você abrir as bibliotecas um pouco melhor, né? E ver alguns outros métodos que possam existir lá, né? Tá? Teria só um problema nesse teu código aí. Qual que é o Se problema? apertasse primeiro o D, não ia entender nada. Porque o D volta no menu inicial. Ah, sim. Né? O D é para mostrar o menu principal. Tá? E se fosse no caso do TI, ainda ligaria para o TI e falaria que o programa dela não funciona porque ela testou só a letra D. Ele está mostrando aqui, se eu aperto o D aqui, ele dá uma piscada, pelo menos. É que eu trato tanto com o usuário que eu já sei que eles vão conseguir achar sempre o botãozinho para achar algum erro no código, professor. Uhum. Não, eu sei, eu também já fiz programação para usuário, final, nossa senhora, é um parto, né? Tá? Isso que é o bom, né? Tipo assim, você faz o programa e sempre passa por uma pessoa diferente para testar o programa, porque aquele vício, né, de programação, outra pessoa vai apertar um botão que você nem imagina que a pessoa iria apertar, né? É que a gente faz o mundo perfeito, né? Aí chega no usuário, o usuário sempre consegue achar uma brechinha que não deveria existir. Uhum. Então, precisa passar por tudo isso, né, para a gente poder fazer um programa zeradinho, né? Aí depois, de um tempo, a gente mesmo pega as manias do usuário, né? Aí a gente já sabe o que pode dar de problema lá na frente. Uhum. Mas é difícil prever todas as manias. Muito difícil. Aí eu vou, já são quase 8 horas, né? Vou sugerir que vocês tentem fazer um exercício agora, tá? Tipo assim, é mais para exercitar mesmo, né? Não tá valendo nota nem nada. Porque a gente vai ver a aula que vem sobre interface serial, né? Tá? Vamos trabalhar com o ART serial. E para outra semana a gente abriu a prática 4, que é a última prática, né? Valendo nota. Para daí a gente entrar no projeto final, tá? Então, eu quero mostrar o exercício que eu quero que vocês façam. Então, do mesmo jeito eu vou fazer, só mostrar ele funcionando, né? Aí vocês têm que imaginar como que você tem que fazer aí para Fazer ele funcionar. fazer ele funcionar. Exatamente. Teste teclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D. Na realidade, eu escrevi a linha inteira de baixo, né? Quando terminou na última, ele passou para a linha de cima e posicionou no início da segunda linha, né? Tá? Então, daí eu posso ir escrevendo aqui. Então, não tem controle nenhum aqui sobre as teclas, né? Simplesmente está mostrando no display o que eu estou apertando. Na última, ele recebe e joga para cima, tá?
meio como se fosse um editor de texto, só que não precisa ficar buferizando todas as linhas lá, né? Só para pega a última linha e joga na linha de cima e libera para você poder continuar escrevendo. Esse é o exercício. Eu acho que eu já sei como que você fez. Ótimo, né? Tá? Então, eu passei todos os códigos fontes desses que a gente discutiu, menos esse exercício, obviamente, né? Daí, uma questão de querer exercitar mesmo, né? Para ver se está manjando bem aí, tá? Professor, será que você liberaria só aquele anterior ali no Tinkercad só para eu pegar o desenho pronto já? Sim, sim. Eu vou deixar público esse aqui, né? Sem código nenhum, daí vocês colocam os códigos de vocês. Tá bom? Beleza. Beleza, professor. Eu estava vendo lá, ninguém fez a tarefa da prática 2, hein? Então, professor, eu tô deixando para fazer naquelas 2 semanas que você disse que vai ter para refazer as tarefas. Essa vai ser a Sim. tarefa que eu vou refazer. Aham. Eu vou fazendo esse final de semana, professor. Você já Isso. acabou com uma noite de sono minha. É, As outras eu precisei dar para as outras matérias daí. Eu tô com umas 2 semanas de sono atrasado já, professor. por quê? Cuidado que você sabe o que acontece, hein? Sei, cada madrugada eu trabalhei com uma matéria diferente essa semana e semana passada. Aham. Não, mas esse final de semana minha chefe me deu de folga, não vou precisar pegar plantão de projeto, aí tá mais tranquilo. Aí eu coloco o sono em dia. Isso, é importante dormir bem, né? Eu tô falando aí, mas, tipo assim, eu tô dormindo, assim, 5, 4 horas por dia, assim. Acho que é a idade. Sono é É, importante. segundo o meu neurologista, o certo é de 6 a 8 horas. Você não pode dormir menos do que 6 e nem mais do que 8. Eu tô dormindo 4, 5 horas, né? Então, se vocês pesquisarem lá no Tinkercad, esse projeto LCD Teclado está público lá. Vocês podem copiar ele para poder fazer Ainda colocar não apareceu. Agora que eu vi o chat que o Victor já voltou, né? A internet caiu por aqui por um tempo. Tô aqui, professor. Legal. Deu pra terminar o cronômetro quando tava sem internet. Bacana. Você sabe o lance do Google Classroom lá, né? Você posta ali. Aham, vou ter O que ideal mandar o seria, vídeo, né? o ideal também, tipo assim, se você montou no hardware aí, né? Aham, Na bancada. Se você quiser mostrar, se der para conseguir mostrar, ótimo. Se não, grava o vídeo. certo. Eu acho que dá pra mostrar agora se eu conectar o Android. O Ah, Android. Aham. então, vamos aproveitar esse finalzinho de aula para ver esse teu Deixa eu trabalho. ver se consigo conectar pelo Wi-Fi, que o meu Wi-Fi aqui é um pouco instável. Vou abrir aqui o server. Acho que foi tranquilo para acompanhar a aula hoje, né? Foi tranquilo, professor. Uhum. A Mônica, o Daniel, tranquilo também? Tranquilo, professor. O Matheus
Está aí, tranquilo? Tamo aí, professor. Entendeu bem a aula hoje também, né? Sempre vou dar uma revisada depois, né, professor? É sempre bom dar uma revisada depois, mas a princípio entendi bem, sim. Não sei se ajuda muito, mas essas gravações que a gente está fazendo está ficando disponível lá no Google Classroom, né? Sempre ajuda a gente, até para fazer a passada, a gente foi dar uma olhada em umas aulas também, para lembrar algumas coisas e tal. Certo. Então é ótimo. Você vai mostrar, Vitor? Tô tentando aqui, mas o Droidken tá sendo ruim, não tá querendo focar em nada. Pronto, consegui controlar mais ou menos aqui. Vou ver se dá pra fazer aqui. Você tá vendo aqui estou conseguindo ver o LCDzinho aqui? Como assim? Então, é o que Abaixa um o pouquinho. aqui tem o código que eu vou não está desligando minha tela o tempo todo. Aí tem o código aqui só para mostrar que realmente eu fiz. Viu, Vitor? Oi. Mostra funcionando lá primeiro, se estiver funcionando. Vou dar o upload aqui para resetar. Aí aqui, ele começa. Deixa eu ver se dá para focar aqui no. Vocês estão conseguindo ler o LED ou tá horrível mesmo? Estamos Tá. vendo, só que tá as barrinhas pretas. Eu tô tentando focar, chegar mais perto. Pronto, daí pra ver o botãozinho aqui. Você aperta, ele começa a contar. Aperta outra vez, ele para. Aí mesmo se eu ficar apertando, ele não reseta. Mas se eu segurar, ele volta pro zero. Aí se eu apertar de novo, começa tudo de novo e repete. Legal, legal. Parece que tá funcionando bem. Às vezes ele dá um. Ele às vezes detecta duas apertadas, uma depois da outra, por causa da fiação. E você colocou milésimos de segundo ali, né? Milésimo, minuto, segundo e milésimo. Legal. Milésimos. Certinho? A tecla tá na interrupção, né? Eu não, acabei não botando, mas mudar para interrupção é facinho. Mas por enquanto tá no loop. Esse sistema de segurar. Vamos dar uma olhadinha no teu código. Você consegue compartilhar a tela em vez de ficar mostrando pelo celular? Eu acho que é melhor. Parar aqui e compartilhar aqui minha tela. Isso. Meu código tá uma bagunça que eu fiz durante a tarde, mas vou mostrar aqui. Apresentar. Estão conseguindo ver? Sim. Aí, Dá para ler direitinho ou precisa dar um zoom? tem que dar um zoom. Ok. Precisa dar um zoom. Aqui. Aí, melhor. Se quiser, pode me dizer porque eu vou baixando. Aí você fez a configuração, então pode explicar bem. Você. Eu fiz eu botei os pinos aqui, como eu queria. Sim. Botei na variável de LCD. Eu defini aqui o botão que eu estou usando para o pino que eu estou usando como botão, como constante. Eu iniciei o pino como pull-up. E daqui no setup inicial, eu botei a tela inicial e um delay, porque às vezes se eu não botasse esse delay, ele já iniciava direto, porque não estava, eu não sei porquê, mas demorava um tempo para inicializar o pino corretamente. Aí eu criei essas três variáveis, que é o milis inicial, o milis atual e o milis corrido.
que eu vou usar depois. Eu iniciei essas duas variáveis de state, o state reset, e essa aqui é para citar o state do cronômetro. E inicializa o último estado do botão como alto. Aí assim que começa o loop, checa o botão, se ele está se tá high ou não, e bota isso como a situação state. Eu tô vendo aí que você não usou nem interrupções também de timer, né? Então, eu só vi que era cronômetro, eu não tinha uma descrição na matéria, no negócio, eu só fui fazer o cronômetro. Eu entendi. É que realmente eu não estou fazendo descrição das práticas, né, por escrito, porque eu mostro como que eu quero, e daí talvez seja interessante fazer isso para um aluno como eu que tá querendo ficar em dia. Exato. É verdade. Que uma das determinações desse projeto seria o uso de interrupções de timer e interrupções de botão, sabe? Tá? Eu posso refazer usando isso. Mas eu vejo que você teve um trabalho danado aí para fazer e às vezes até porque faltou a descrição do que a gente queria, né? Pois é. Aí no caso, ele assim no começo, bota o cursor do LCD pro começo da tela, da primeira linha. Também tem essas três variáveis, que é o minuto, segundo e milissegundo. Sim. E eu uso o milis, assim que começa, tem o milis corrido, é o milis menos o milis inicial. Certo. Mas isso aí, ele no primeiro loop, ele nunca entra aqui. Antes de... Você criou aquelas variáveis C e R ali, né? Parece. Para você. O C tem que ser o C é a variável do cronômetro, se o cronômetro tá rodando ou não. E o R é a variável do reset. Quando é 0, quer dizer que ele não está em estado de reset. E quando é 1 ou maior, ele está em estado de reset. Tipo assim, essa variável aí é um negócio que você tem que documentar, tá? Assim, eu tava dando documentada, aí voltou a internet, eu resolvi testar, mostrar logo. Porque senão, tipo assim, qualquer outra pessoa que for abrir o programa, o que é C, o que é R, daí até decodificar, descobrir o que é. Então, eu tava no... A gente precisa comentar, tá? Inclusive, eu tinha acabado de escrever isso aqui, que tá dizendo que a partir de gerar os valores do cronômetro, mostra monta a string, certo. Aí você coloca a string do cronômetro no LCD. E esse é o loop básico do cronômetro. Mas ele só entra depois de... Se você entra... tem esse aqui. Ele primeiro checa se está em modo de reset e em modo de cronômetro, sem apertando o botão. Se tiver em modo de reset, que no caso é o R maior ou igual a 1, ele entra nesse loop, onde seta o modo de cronômetro em 0 e checa se o botão está apertado e o modo de reset é 0. Que seria, no caso, se a primeira vez está entrando nesse loop depois de usar o cronômetro. Se for o caso, ele bota o modo de reset em 1. E se não for a primeira vez que está entrando nesse modo, ele está entrando por causa dessa variável de modo de reset, ele lê o botão diretamente e se está apertado, e se o reset é maior ou igual a 1, para ter certeza que está no modo certo. Ele seta o reset como 1 e entra num loop while, onde ele incrementa o R por 1 a cada 100 milissegundos, até chegar nesse restart hold time, que eu botei aqui em cima como define.
que ele define o tempo de espera entre o restart do cronômetro. Quando chegar nisso aqui, ele sai desse while. E esse while ele só roda enquanto o botão estiver apertado. Que é isso que impede que você só possa apertar o botão várias vezes para resetar. Aí, Você tem que esperar esse tempo do restart hold timer aí, né? Tem que esperar esse tempo, senão ele não reseta. E eu boto esse... Isso aqui não precisa, que eu tava botando isso para testar antes. Eu literalmente acabei de terminar. Mas quando ele chega nesse ponto, ele sai desse loop e ele pega, se o R for maior ou igual que o restart hold time, ele bota o R como 0, reseta o LCD para a forma de início novamente e sai sai desse loop e espera para próxima vez que você apertar o botão. E no caso, esse millis inicial que você vê lá no começo do loop do cronômetro, ele é o valor do millis no momento que você aperta o botão. Falando que o cronômetro inicia assim que você aperta o botão. Para começar a contar a partir dali, né? Uhum. Mas daí você não está começando do millis zerado, né? Não, o millis está sempre rodando. Está sempre rodando lá e você está começando desse millis aí. Aí no caso, eu puxo o valor do millis inicial, do millis que está rodando. Aí quando você entra no cronômetro, Você faz a diferença? Ele faz a diferença do millis com menos o millis inicial, que dá o Sim. millis corrido. E é o millis corrida o que é mostrado no cronômetro do LCD. Não, beleza. Deu para ter uma ideia geral de como você fez, tá? Foge, né, ao que a gente tinha pedido, porque assim, o cronômetro era, assim, a ideia é usar interrupções de timer e interrupções de botão para justamente, você vai ver que fica bem mais simplificado o programa, cara. Sim, dá para fazer facinho com interrupção. Então, por isso que eu falo que saber usar a interrupção é um recurso, sim, que dá um up no programador de microcontroladores, tá? Mas, assim, né, sem desmerecer, é um programa que eu vejo que deu um trabalho, né? Todo mundo vê aí. Então, mas é importante tentar usar os recursos lá que faz parte do tópico no momento. Né? Tá? Vou refazer o programa com interrupção, e mandar dessa forma. Tipo assim, se você estiver perdendo muito tempo ou alguma coisa, né? Não sempre guarde como backup isso aí e tal, né? E posta isso aí mesmo, né? Para você ter uma nessa parte aí, tá? Tá? Tipo assim, sempre tudo que eu peço tá marcado, tá gravado nos vídeos aí, tá? Então, é ruim de ter que ficar lá me aguentando, vendo o vídeo lá, adiantando, tentando achar os pontos. Eu faria isso, mas às vezes tem que fazer para poder achar onde que eu estou explicando sobre o que eu quero, o que eu não quero, tá? Certo. Beleza? Daí evita de assim, gastar tanta energia, né? Um negócio que não era bem o que a gente imaginava. Apesar de que tem, né, o seu mérito, tá? Né? Sem desmerecer, a Adriana também estava começando a fazer mais ou menos dessa maneira, né, Adriana? Daí eu já não, né? Como ela estava presente, a gente já conversou, tá? Aí eu refiz tudo naquele dia que eu tinha feito, mas deu para aproveitar um pedaço lá que você disse que estava certo. Refazer não, né? Eu tive que fazer com diferente, mas deu para aproveitar um pedaço. Não sei o que você acha. O programa não ficou mais enxuto? Bem mais enxuto. Fica bem mais enxutinho, né? Tá?
Então, mas é isso aí, tá? Se você for tentar fazer, você deveria tentar fazer realmente usando as interrupções do modo certo. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá? Mas se estiver perdendo muito tempo com isso também, né, você já tem um negócio pronto que está funcionando legal, tá? Isso que é bacana de ver, tá? Coloca isso aí para você ter a nota disso aí, porque não sei se você sabe, tem a prática 1, prática 2, a prática 3, essa aí, né? Uhum. Vai ter a prática 4 agora, que vai ser a união dessas que a gente tem visto aí. De algumas partes Então, que a gente... a prática 1 eu já tenho uma ideia de como fazer, mas a prática 2 do servomotor é que eu não tava entendendo, porque é pra fazer só no Tinkercad mesmo, é? Como eu não pedi os servomotores, né? Pois é, por isso que eu tava com dúvida. Eu não pedi os servomotores, daí eu liberei fazer no simulador. Só que tem um problema, tá? Uhum. É que você não estava nas aulas. O Tinkercad não funciona a biblioteca Timer One. Tá? Ok. Então, eu sugeri um outro simulador, que é o Simu IDE lá, que apesar dos timers não serem perfeitos lá nessa simulação, tá? Você consegue fazer lá o Timer One funcionar e daí, colocando na plaquinha, você vê que ele funciona legal, tá? Ok. É só um simulador que não funciona muito bem, mas no hardware funciona legal. Então, no Tinkercad, se você for tentar colocar o Timer One lá, não vai conseguir, infelizmente, né? Ah, sim. Então, é problema dos simuladores, né? Tem seus problemas. Tá? Os simuladores não são perfeitos. Isso. Tem um é melhor numa parte, outro melhor em outra parte e tal, e a gente vai se unir, né? Tá legal? Ok, então. Mas é bom de fazer dos dois jeitos, é porque você vê tipo, o código mais bruto e ele mais simplificado. Então é bacana fazer esse negócio também de fazer o errado. Não é errado, é certo também, mas de uma outra forma e dessa outra forma que o professor colocou. Tem uma visão bem melhor. Acabou enriquecendo a disciplina, né? A gente usar outros recursos de outros simuladores também, né? Uhum. Então, certo. E daí, então, o pessoal que, tipo assim, a Adriana disse que fez o cronômetro lá, né? A ideia é colocar isso no hardware, tá, Adriana? Não sei se você chegou ou só ficou no simulador. Eu vou colocar no hardware amanhã, porque para mim é só final de semana para conseguir fazer. Mas aí fazer você a parte gravar um videozinho lá, se não der tempo de mostrar ao vivo e a cores, né? Tá? Para postar junto lá o link. O negócio do LCDzinho, eu acho que eu dei uma olhada assim, bem por cima da aula passada do LCD, e quando eu comprei, eu vi que era só os buraquinhos, só comprar um barramento de pinos e solda. Uma barra de pinos lá. Legal, é isso mesmo. Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Acho que valeu aí, né? Vamos encerrando. Certo. São 20 no horário aí. Qualquer dúvida, podem entrar em contato aí, a gente tenta responder, tá? Aí, semana que vem, estamos aprendendo mais um periférico que é a interface serial. Beleza? Certo. Beleza. Valeu, boa professor. Noite. Valeu, boa noite. Abraço, gente. Bom descanso. Tentem fazer como exercício essa proposta que eu coloquei lá. Eu tô fazendo já aqui. Legal. Tá? Valeu, gente. Boa noite, bom descanso. Até mais. Tchau.